Prestou depoimento agora há pouco o ex-ministro Anderson Torres. Foi por 2 horas na sede da Polícia Federal em Brasília. Os policiais queriam que Torres explicasse a atuação da Polícia Rodoviária Federal, a sua participação no segundo turno das eleições presidenciais. Na oitiva, Torres negou interferências na corporação durante a disputa entre Lula e Bolsonaro. Em relação ao mapeamento feito pelo Ministério da Justiça, mapeamento que nós mostramos aqui, inclusive, com dados de votação do primeiro turno da eleição presidencial, Torres afirmou que recebeu o documento da então diretora de inteligência Marília Alencar, mas negou que compartilhou as planilhas com a PRF. Aos investigadores, Torres disse ainda que a sua única preocupação era combater os crimes eleitorais. O ex-ministro segue preso no batalhão de aviação operacional da Polícia Militar no DF. Torres também afirmou que foi à Bahia para acompanhar obras na superintendência da PF e a viagem não teve relação com as eleições de 2022. Tá aí, você vê imagens, você viu antes a planilha, tudo isso, hoje o depoimento do ex-ministro Anderson Torres à PF. Um depoimento, Cíntia, que era bastante aguardado. As informações é que o que Anderson Torres pode falar causa preocupação ao ex-presidente Bolsonaro, aos seus familiares. No entanto, a fala de Torres foi totalmente evasiva, totalmente uma história, um conto, né? Aquele conto da carochinha para os policiais federais. O que, a meu ver, termina por prejudicar a imagem de Torres, porque a Polícia Federal ela vai continuar na investigação. A investigação não termina por esse depoimento. E o que ele falou aí tem condições de ser enfrentado numa investigação, ser desmontado por uma investigação se ela for feita com eficiência. Pois é, ele está esticando a corda bem, né? Assim, se colar, colou. E como ele tem prazo, como ele pode realmente falar o que ele quiser no depoimento, assim como a defesa dele pode também dizer o que quiser, ele já usou recentemente aquele argumento de que ele estaria muito doente, estaria mal e que precisaria ser solto, e agora eles usam um novo argumento, eles estão usando deputados bolsonaristas, políticos bolsonaristas que o visitam e que repassam as informações de que ele está muito mal, de que ele está destroçado na prisão e que isso é muito ruim. Então, eles vão criando uma narrativa, como a gente costuma dizer no popular, cozinhando o galo, não tem essa expressão? Sim. Pois é claramente o que o Anderson Torres está fazendo. A pergunta é, quanto tempo ele vai aguentar esse cabo de guerra com a Polícia Federal, com os investigadores? Porque já está muito claro para os investigadores, para o próprio Supremo Tribunal Federal, que ele está levando mesmo em banho-maria esses depoimentos e não está levando a sério as investigações que o envolvem. Porque, como é que ele diz, como ele falou no depoimento hoje, que não tinha conhecimento do relatório da sua diretora de inteligência e que não tinha nada a ver com a operação da Polícia Rodoviária Federal, que foi à Bahia porque foi convidado para ver obras que estavam sendo feitas na PRF. Então, quer dizer, são coisas todas que não se sustentam, mas é porque exatamente ele trabalha com essa perspectiva. Olha, eu estou aqui, estou preso, o que eu posso fazer é ficar enrolando o máximo de tempo que eu puder, porque eu vou tendo a garantia, eu imagino que seja esse o caminho adotado por ele, eu vou tendo até aqui a garantia, né, de gente que está por mim, que gente que está tentando por mim, para não conseguir implicar Bolsonaro, que é o grande X da questão, né? A pergunta é quanto tempo ele vai
aguentar isso daí. E lembrando, não é que o Anderson Torres já tinha dito que esqueceu o celular nos Estados Unidos. Sim. Aí depois pediram a senha para acessar os dados nas nuvens, ele deu a senha errada. Ou seja, é uma sequência, Osmando, de ações que você vê claramente ele tentando adiar as investigações. Eu não sei nem se não é o caso de uma obstrução, porque ele fica, ele fica protelando. Nesse caso, a investigação claramente vai avançar para ouvir a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, para ouvir o superintendente da Bahia. Ou seja, esse povo todo também vai ser ouvido. Só uma última coisa, para não atrapalhar aqui quando o Osmando estiver falando, eu acho que o que vai pegar ele bem aí é quando chegar na questão financeira, porque ele vai perder o salário, esse processo está em andamento, a polícia já disse que ele vai perder o salário, porque ele vai ser demitido. Quando ele perder o salário, ele foi demitido e ele gastar toda a poupança dele com advogado, como é que ele vai explicar quem é que vai pagar a defesa dele? Quando apertar no financeiro, vai ficar claro. Osmando. A semana passada eu até comentei aqui que o Anderson estava sendo entregue às baratas, né? Como, usando outra expressão que é muito comum entre a gente. E que a prisão do tenente-coronel Cid e daqueles outros na semana passada fez companhia a ele, de certa forma aliviou. Provavelmente, se ele não tivesse sido preso ninguém para fazer companhia a ele, para dividir os crimes com ele, provavelmente o depoimento dele hoje tivesse sido outro. Ele tivesse falado alguma coisa com nexo da responsabilidade que ele tinha como autoridade prestigiada no governo Bolsonaro. Mas eu acho que a situação dele é gravíssima. Eu observei na semana passada, acho que foi quinta ou sexta-feira, que aquele senador, a comissão lá de senadores foi visitá-lo, os senadores bolsonaristas, inclusive o Girão e companhia, e eu ouvi uma declaração ao terminar a visita, uma declaração de um desses senadores bolsonaristas, defendendo que ele fosse libertado e ficasse usando tornozeleira eletrônica, o que significa que os próprios companheiros, os próprios aliados, reconhecem que ele cometeu crime. Ora, como é que eu vou defender se eu acho que o sujeito não tem culpa, se ele não cometeu crime nenhum, como é que eu vou defender que ele fique preso em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica? Acho que a situação dele é gravíssima. Ele será responsabilizado pelos crimes que ele cometeu claramente. O uso da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno da eleição é uma prova cabal do quanto ele atuou criminosamente para impedir uma eleição, e cada dia as investigações vão caminhar para provar que ele foi das cabeças pensantes do golpe do dia 8 de janeiro. Francis, como é que se tem uma planilha como essa da Polícia Rodoviária Federal, feita pela diretora de inteligência subordinada ao Anderson Torres? Detalhe, essa planilha foi feita depois do primeiro turno, foi feita na véspera do segundo turno, com dados de votação do primeiro turno dos municípios da região Nordeste. Tem município do Piauí, da Bahia, de Pernambuco, locais onde se concentrou as operações da PRF. E o ministro disse simplesmente que nem sabia desse levantamento, que o levantamento foi feito pela diretoria de inteligência, não a pedido dele. É uma história sem pé nem cabeça, Francis. Fica difícil acreditar, e fica ainda mais difícil acreditar porque, de fato, os números não mentem. E quando se observa os índices das operações no segundo turno das eleições promovidas pela PRF, se percebe, por exemplo, que 60% dos ônibus que foram retidos foram na região Nordeste.
cerca de 45% das operações também foram na região Nordeste. Uma região que deu, ainda no primeiro turno, uma vitória acachapante para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e havia uma expectativa muito grande de que essa margem de votos na região Nordeste fosse ampliada no segundo turno das eleições, uma região que realmente dá uma grande vantagem para o atual presidente Lula. Então, todos esses indicativos, todos os números apontam para uma suspeita forte de que houve sim um direcionamento para essas operações, especialmente na região Nordeste. Então, o Anderson Torres ele está numa situação muito complicada, porque as investigações não versam apenas para esse polo. Ainda tem a questão da omissão dele, da participação dele nos atos do dia 8 de janeiro, que ainda não começaram a ser investigadas com tanta profundidade. A minuta golpista, achado com ele. Esse depoimento de hoje foi centralizado nessas operações e numa possível interferência na PF e PRF. Lembrando que ele era secretário de segurança do DF no dia dos atos golpistas, no dia 8 de janeiro, e ele estava no exterior. Ou seja, o Anderson Torres está complicado por todos os lados. Lembrando também que ele recebeu a visita de senadores recentemente, há outro grupo de senadores a visitá-lo. Boa parte desses senadores são ligados ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Há inclusive uma expectativa de que o ex-ministro Ciro Nogueira seja um dos próximos a visitar Anderson Torres, mas, como a Cíntia bem sinalizou, uma hora a situação financeira do Torres se complica e pode ser que ele fale algo a mais sobre essa questão das operações da PRF e também dos atos do dia 8. Claramente é uma pessoa que não quer colaborar. É uma pessoa que continua mantendo firme o compromisso com um grupo político que sempre o pertenceu. Agora, a PF tem condições e instrumentos para avançar nessa investigação, mesmo sem a colaboração do acusado, e a grande pergunta é a feita pela Cíntia: até quando Anderson Torres vai suportar?